Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. No Salmos de número 118, versículos 23 e 24, diz assim: Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esta noite Deus reservou para abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Eu sinto o calor da presença do Senhor neste lugar. E Deus tem algo especial para a sua vida. Eu quero, desde já, agradecer todo esse carinho especial. Eu já estou me sentindo em casa, pastora Deus. Muito bom estar aqui com vocês. E pastor Neto, esse carinho especial, pastora Camila, e a equipe, né? A Juliana, a Kedma, a Eliane e a Isabel. Ó, gravei. Irmão Rogério também, que nos acompanhou. E o chefe aqui, o pastor ali, que tem estado do nosso lado. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e todos vocês que têm aqui nos acolhido. Eu quero convidá-los para a leitura de um versículo na Bíblia. Aliás, um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim o texto sagrado: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis tomar assento. Meus queridos irmãos, caríssimos amigos, nesta noite nós estamos na última etapa deste seminário, os desafios da atualidade, nesse projeto magnífico de proteção à mente cristã. E pastor Neto, eu estava ali quando cheguei no culto, e Deus colocou no meu coração lhe dizer uma palavra. Esta igreja aqui, ela será referência para esse país. Referência para esse país. Deus tem um plano especial nessa igreja. E você precisa estar do lado do seu pastor, orar e estar junto. Nós estamos na reta final, irmãos. Jesus está voltando. Mas Deus tem muito ainda a fazer neste lugar. O último tema que abordaremos neste seminário é sobre a família. Família cristã e relacionamentos saudáveis. Eu li um texto bíblico que Jesus fala sobre a construção de uma casa. E nesse texto, ele fala de dois homens, um homem prudente e um homem insensato. Diga comigo, homem prudente, homem insensato. Dois tipos de homens. A Bíblia diz que ambos edificaram uma casa, o homem prudente e o homem insensato. O prudente edificou a sua casa sobre
a rocha, e o insensato edificou a sua casa sobre a areia. Certamente a casa bem elaborada, talvez a casa dos sonhos, talvez a casa bonita, aconchegante, o texto não diz o estilo da casa, mas ambas estavam construídas. E possivelmente ambos os homens se sentiam realizados por terem construído suas casas. Entretanto, acontece algo que talvez nenhum e nenhum outro pensou. E diz o texto: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. A casa, ela foi edificada, mas a casa, ela enfrenta o combate, a prova. E observe que no texto ele destaca aqui 3 elementos da natureza, e que em algumas outras partes da Bíblia você poderia dizer que seria símbolo do Espírito Santo, não nesse texto. Nesse texto se refere a elementos que vieram pôr em prova a estabilidade da casa. E diz, primeiro desceram as chuvas, depois sopraram os ventos, correram os rios e combateram aquela casa. Aí ele diz, a primeira foi edificada sobre a rocha, e diz, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas a segunda, ele diz, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos falando aqui de estabilidade da família. À tarde eu falava um pouco sobre mudanças que aconteceram, ou vem acontecendo há algumas décadas. E a família está sendo posta em prova. Mas quando eu falo sobre família, eu vejo a família como a instituição mais elevada do homem, que foi instituída por Deus, com o propósito de trazer felicidade ao homem, à mulher e aos seus filhos. É bem verdade que tem havido uma investida muito grande, muito forte, do inimigo para a destruição da família. Porém, essa instituição, ela jamais será destruída, porque foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu. Satanás pode até destruir algumas famílias aonde fora edificada a sua casa sobre a areia, mas o projeto de Deus para a família nunca será destruído. Existem países, não me recordo agora se o México, que o casamento já é feito por contrato. E quando a pessoa ela se casa, ela estabelece um contrato temporário, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E quando termina o contrato, eles nem precisam mais ir no cartório, porque ali já acabou, terminou. E se eles quiserem, eles podem renovar o contrato. É o inimigo tentando destruir a família. Mas a família jamais será destruída, porque é uma instituição divina. Então nós sabemos que a família, ela tem sido posta à prova. E o grande desafio hoje são exatamente os inimigos que têm penetrado nas famílias e têm buscado destruí-la. Há alguns aspectos que são indispensáveis para a construção de uma casa. Primeiro, quem edifica essa casa? Salmo 127, versículo 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O segundo é o que lemos, é onde esta casa está edificada. Quando você vai construir, a primeira coisa que é feita é uma análise do solo.
porque a base, o alicerce é fundamental. E terceiro é o material usado nessa construção. E se o material for usado de terceira, essa casa, ela não terá estabilidade. Então, cuidar da construção da casa é fundamental. O cuidado com a família, ela é a coisa mais importante depois da nossa relação com Deus. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Agora, observe no texto os 3 elementos que vêm para provar a casa. Primeiro diz, desceram as chuvas. A chuva, ela desce verticalmente e ela alcança inicialmente o telhado, o teto da casa. Depois sopraram os ventos. Os ventos, eles vêm lateralmente e eles vão atingir portas e janelas da casa. Eu moro em apartamento e um dia deu um vendaval em Campinas e esquecemos a janela ali da parte da cozinha e de repente o vento bateu e quebrou o vidro. O vento sopra e atinge as portas e janelas. E vem então a enxurrada. E a enxurrada, ela atinge os alicerces. E eu poderia fazer uma analogia aqui. Primeiro, o teto eu vou comparar à mente. Então, a primeira coisa, a chuva ela desce verticalmente. Quando o inimigo ele quer atingir, ele quer alcançar, ele procura atingir a mente do indivíduo. O inimigo ele sempre usou de artimanhas para nos fazer parar. Nós vimos o louvor aqui colocando que a igreja permaneceu, ela venceu, porque ela estava edificada sobre a rocha que é Cristo. E disse o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente observa que o inimigo, ele usou de perseguição. Muitos fiéis foram mortos, foram jogados nas arenas, foram decapitados, mas a perseguição, ela não impediu que a igreja avançasse. Vivemos numa época que parece que estamos vivendo uma paz muito grande em relação ao que acontecia antigamente. Antigamente, ser cristão significava ser perseguido, as igrejas eram apedrejadas, as pessoas saíam berrando e chamando de bodes. E hoje, nada disso acontece. Mas não é que o inimigo não esteja mais agindo ou desistiu, é que ele mudou a estratégia. E a estratégia do inimigo hoje é muito mais perigosa, porque ele está agindo silenciosamente. E como ele age? Ele age alcançando a mente, alcançando os pensamentos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o diabo não sabe o que você pensa. Ninguém sabe o que você pensa. Ninguém tem acesso aos seus pensamentos, nem Satanás. Somente Deus e você mesmo. Porém, Satanás, ele age porque ele observa como você se comporta. E ele deduz o que você pensa pelo seu comportamento. Quem já aqui fez pesquisas no Google? E de repente você foi lá fazer uma pesquisa na internet e você colocou lá, eu quero ver sobre sapatos. E você viu, e ele mostrou algumas opções, e você desligou o seu computador. Algumas horas depois, ou no dia seguinte, você vai abrir o seu Instagram, que você encontra lá, sapato. Você vai abrir lá no seu YouTube, que você encontra, sapato. Se você abrir qualquer outro site lá de notícias, está lá, sapatos. Por quê? Porque existe um robozinho ali, que ele está captando o seu comportamento. E ele entende que sapato é algo que você se interessa. E ele vai te oferecer sapatos.
E é assim que o inimigo ele tem agido na mente das pessoas. Porque ele vai observar para onde nós olhamos, o que nós falamos, o que nós comentamos. Ele observa o comportamento e ele vai exatamente agir dessa forma. E tem uma arma poderosa que Satanás usa. E essa arma foi usada lá no Éden. Ele teve a audácia de usar essa arma com Deus e usar com o próprio Cristo. Essa arma se chama dúvida. Ele chegou lá no Éden e disse para a mulher: não foi assim que Deus falou? Que vocês não podem comer dos frutos aqui das árvores? E Eva disse: não, apenas uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse: e exatamente porque que ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, será semelhante a ele. E a dúvida é quando você está entre dois pensamentos. É aquilo que você aprendeu e aquilo que estão te pondo agora. E o inimigo está fazendo isso. Ele está afetando a mente das pessoas. E eu coloco isso como preocupação, que são os desafios da atualidade. As gerações passadas não sofriam isso. Quando eu falo sobre a revolução das comunicações, eu coloco que as instituições, ou a tríade da educação, família, escola, igreja, parece que viviam numa redoma, viviam protegidas. Parece que as coisas aconteciam lá fora. Havia um respeito muito grande. O que um pai falasse em casa era lei. Os filhos obedeciam. Nas famílias mais antigas, os pais muitas vezes, ou o pai não precisava falar. Bastava ele erguer a sobrancelha e o filho já entendia a mensagem do pai. Hoje os filhos enfrentam os pais e colocam o dedo como se fosse parceiro dele. E de repente respondem, são desobedientes e não têm respeito algum pelos seus pais. E os pais que traziam os valores, ensinavam valores, agora os filhos estão buscando referências fora do seu lar, fora da sua casa. A escola, o professor tinha um papel fundamental. Eu lembro dos meus professores de infância e vejo o respeito que tínhamos pelas nossas professoras. Hoje o professor, ele não pode abrir a boca para repreender um aluno, senão ele é capaz de apanhar na sala de aula. Não há o mínimo de respeito pela figura do mestre e do professor. Assim acontecia na igreja. O pastor, ele era uma figura que tinha autoridade espiritual, e o que ele falasse era lei na igreja. E olha que a nossa igreja, ela foi... ela cresceu a partir da gestão de homens simples, homens, a maioria deles semi-analfabetos ou até analfabetos. Eram homens que não tinham conhecimento teológico, mas eram homens que possuíam uma autoridade espiritual muito grande, homens usados por Deus para falar. E o que aconteceu, o que está acontecendo, é o que falamos à tarde em relação ao avanço tecnológico. Isto hoje está comandando muitos lares, muitas famílias. E uma preocupação muito grande, e eu venho falando isso desde ontem, é que há alguns anos, as famílias tinham uma preocupação muito grande com seus filhos, os pais, para que os filhos não fossem para a rua, para que não se misturasse com pessoas de má índole. E os filhos estando em casa, isto era sinônimo de segurança para a família, para os pais. Entretanto, hoje o inimigo está dentro de casa. E há lares onde os filhos vivem trancados dentro dos seus quartos, como se sua casa fosse uma pensão.
E ele sai do quarto apenas para pegar alimento e depois volta e se tranca novamente. Filhos cujos pais não conseguem mais diálogo com eles, eles estão trancados dentro do seu próprio mundo. Famílias que já não conseguem se juntar sequer no horário da refeição. Aquele momento sagrado onde pais e filhos se sentavam à mesa para se alimentar. Esse momento agora, o que está no quarto trancado, ele sai lá, pega o seu alimento e se tranca novamente, porque ele não pode dar uma pausa no jogo que ele está jogando. A filha que está assistindo a série na sala, ela faz o seu prato e volta, senta lá, porque não pode dar uma pausa lá na série que ela está assistindo. Até mesmo os pais às vezes não conseguem se desligar das redes sociais, e essa família está junta, mas ao mesmo tempo separada. E quando nos separamos, nos enfraquecemos. Eu vejo famílias fracas, onde a família não está mais unida, mas eu vim como mensageiro de Deus para dizer que Deus quer mudar esta realidade hoje. Isto precisa mudar hoje. Porque o inimigo está afetando a mente. Eu falei, acho que foi na rádio hoje, de uma pesquisa que eu li recente. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que a geração Z, essa geração aí de juniores e adolescentes, é uma geração que cada vez mais está se tornando ateia. Uma geração que não crê mais em Deus. E os filhos, alguns, não estão querendo vir mais à igreja. Mas por que isso, pastor? Porque existe uma doutrinação aqui. Eles estão sendo doutrinados. Eles estão dentro do quarto, mas eles não estão sozinhos no quarto. Eles estão acompanhados com pessoas que talvez você não saiba quem é. Eles estão recebendo informações e estão seguindo ali alguns influencers que de repente estão formatando a mente do seu filho, porque essa é a ação do diabo. E daí vem as ideologias, como a ideologia de gênero. Eu tenho feito pelo Brasil afora um simpósio sobre ideologia de gênero, falando para pastores, líderes, para a família, para o professor de escola dominical, como lidar com isso na nossa igreja. Hoje é uma realidade assustadora. E eu tenho dito o seguinte: às vezes nos preocupamos com as coisas ou queremos mudá-las lá fora. E eu tenho dito, essa é uma tendência que nós não vamos conseguir modificá-la ou mudá-la. Agora nós podemos fazer uma coisa sim, é resguardar quem está aqui dentro. É trabalhar com a palavra de Deus, ensinar Bíblia para o nosso povo e proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Isso nós podemos fazer. Então alcança a mente, com o quê? Com a dúvida. E quando eu falo da mudança, parece que houve uma violação dessas instituições. Por quê? E eu tenho batido nessa tecla desde ontem à noite. Porque o pai era a referência para o seu filho. A mãe era um referencial. E infelizmente a família está perdendo este referencial, ou deixando de ser essa referência. E os filhos estão sendo doutrinados. Ele agora compara. Ele vai ouvir influência que diz que seu filho tem que ser descolado. Que se você for castigá-lo, ele liga para o 190. E são seguidos esses influências por milhões de pessoas, talvez os seus filhos. Aí talvez você chegue agora e diga, depois dessa mensagem, eu vou tomar o celular do meu filho, eu vou agora tomar algumas providências e vou resolver, vou proteger a minha casa. Não é assim. Eu estava ministrando lá em São Paulo, São Bernardo do Campo, numa igreja, e tinha um pastor veterano sentado assim na frente. E no momento que eu estava falando, era uma palestra que estava dando, eu falei sobre os males da TV, e que a gente precisa saber selecionar as coisas, enfim. E ele então falou bem alto, todo mundo ouviu. É por isso, pastor, que na minha casa nunca entrou uma televisão. E eu cheguei, parabenizei ele. Parabéns, pastor. Hoje é uma raridade.
E o senhor conseguiu, durante todo esse tempo, nunca colocar uma televisão. Mas isso não é sinônimo de segurança, pastor, porque existe o televizinho. Se não houvesse o televizinho, sua família estava segura, pastor. Mas tem um televizinho. Com a televisão, você pode sentar com ele e ensinar com o que está se passando ali e confrontá-lo com a palavra de Deus. Mas no televizinho, você não sabe o que ele está assistindo. Eu estava, certa vez, estava no Rio, quando recebi um telefonema de uma irmã, uma família lá de Pernambuco, muito amigos, já há longos anos. E a irmã ligou para mim num desespero muito grande. E ela chorando muito, e eu disse: irmã, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, pastor, me ajuda. E quando ela conseguiu se recompor, ela contou: a fulana, minha filha, tentou suicídio, está na UTI do hospital. E eu me assustei, meu coração disparou, porque eu conheço a família, conheço a menina, e digo: Deus, mas o que houve? E ela contou para mim o que aconteceu. Pastor, é o seguinte, eu estava no trabalho, e aí uma amiga do trabalho, uma pessoa que trabalha comigo, ela disse: fulana, eu descobri uma coisa, e eu estou até sem jeito de te falar, mas eu não posso deixar de te falar. Ela disse: eu abri o Facebook da fulana, e eu descobri que ela está se relacionando com um sujeito de 40 anos, e a menina tinha apenas 14 anos. E olha, publicamente ela enviou algumas fotos em traje de banho para esse cara. E aquela mãe ficou nervosa. E chegando em casa, confrontou a menina. E chegou então, pediu que ela abrisse o Face. Ela negou: abre aqui para mim, porque também tem isso. Eu sei que tem filhos aqui assistindo. Não precisa você colocar senha no seu celular para que seus pais não vejam. Não faça isso. Pais, converse com seus filhos. Os pais precisam saber com quem os filhos estão conversando. E aí então, a mãe ficou brava com a menina, e ela então chega e diz para ela: deixe seu pai chegar. E aqui vai um alerta para as mães: cuidado, mães. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Não haja no calor das emoções, respirem fundo. Descobriu alguma coisa? Tenha calma, tenha paciência, tem um problema, vamos resolver o problema. Ah, descobriu que o filho estava lá com um papelotezinho de cocaína, ou seja, com droga e tal. Não se desespere, não é o fim do mundo. Você precisa ter calma, ter calma, paciência nesse momento, para ganhar o seu filho. Mas aquela mãe, quando o marido chegou, ela não teve a paciência de esperar ele entrar, tomar seu banho tranquilo, dar janta para ele, que era o que ele deveria ter feito, e depois que jantasse, estivesse tranquilo, agora vamos conversar sobre o assunto. Não, ele estava com a bolsa ainda, ela pegou no braço dele e disse: venha ver o que a sua filha está fazendo. E o pai geralmente tem ciúme da filha única. E quando ele viu aquilo, ele tomou uma decisão. Ele fez em 1 minuto o que ele não fez em 14 anos, que foi botar limite naquela menina. Ele quis resolver isso. Ele fez de imediato. Ele cortou o Wi-Fi. Ele tomou o celular dela. E ele disse: a partir de agora, eu vou te levar na escola e vou te buscar. Ou seja, a menina ficou no cárcere privado, se sentindo no cárcere privado. E essa garota ficou dentro do quarto. Ela não saía mais. Entrou em depressão. Ela só chorava. Ela não queria comer. E a mãe saiu para trabalhar e, de repente, a menina tenta suicídio. Então, caros pais, se tem problemas dessa natureza na sua casa, busque a sabedoria de Deus. Eu quero dizer para você, não tenha medo, porque no Salmo 127, versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor. O inimigo, ele agiu, talvez por falta de alguma observação ou de cuidado, mas a batalha não está perdida. O seu filho pertence ao Senhor Jesus, e você precisa saber agir.
Então não é simplesmente cercando o seu filho ou tentando colocá-lo numa redoma, que isso não vai adiantar. Tem um autor americano, Ted Ward, ele diz o seguinte: não são as cercas altas, os muros altos, que evitam que a erva daninha se crie dentro do jardim, mas é o cuidado que o jardineiro tem com esse jardim todos os dias. Você pode cercar o seu jardim com muros muito altos e muito fortes, mas isso não vai evitar que o mal cresça ali. Agora, você pode cuidar todos os dias. E você precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua família. A segunda coisa que a gente vê no texto, quando ele diz: sopraram os ventos. Enquanto a chuva, ela vai atingir o teto, ela vai atingir a mente. E eu, na minha comparação, na minha analogia, eu coloco a parte lateral, portas, janelas, e eu comparo isso às nossas emoções. É o coração. E se a coisa desce ao coração, fica mais difícil. E hoje nós estamos vendo muitos problemas familiares. Eu estava à tarde saindo para cá, saindo do hotel, quando eu recebi a mensagem de uma paciente minha, cuja filha tinha acabado de se mutilar. Ela mandou a foto para mim, os bracinhos dela tudo cortado, e essa menina tentando morrer. E essa menina é filha de pais cristãos, mas infelizmente deixaram o inimigo entrar neste lar, e o casal está separado. E é uma forma da menina chamar a atenção dos pais. Emoções. Essa é outra área que o diabo ele está atingindo e afetando as famílias. Muitos pais estão perdendo seus filhos exatamente por causa disso, porque foi afetada as emoções dele. Filhos com depressão. E a gente observa que muitos filhos, crianças até, adolescentes, têm realmente vivido uma angústia e eles declaram vontade de morrer. Estão se sentindo inúteis, inválidos, um sentimento de menos-valia. E infelizmente isso está aumentando de forma assustadora. Aquele garoto, aquela garota que não quer estudar, porque ele não tem mais ânimo para ir para a escola, ele não quer fazer mais nada, ele quer somente dormir, ver TV, ou então ficar aqui no Instagram ou no YouTube vendo vídeos ou sei lá o quê. Então o inimigo está afetando as emoções, e nós precisamos acordar para isso. Infelizmente, até mesmo os pais estão sendo afetados. Eu tenho um consultório, e principalmente depois da pandemia, teve um aumento assim, assustador. Hoje eu não tenho quase horários mais para atender. E é assustador o número de pessoas que vivem com medo, que vivem ansiosas, pessoas que não conseguem se desligar de forma alguma. É o famoso SPA, síndrome do pensamento acelerado, não desliga. Pessoas que vivem num processo de ansiedade tão grande, e principalmente a frustração com a vida. Por quê? Porque elas estão sendo doutrinadas. E dentre as filosofias, as ideologias que são colocadas, aqui está um materialismo desenfreado. Está também a questão do hedonismo, o prazer pelo prazer, a questão da sexualidade. Está sendo difícil para os pais lidarem, para manter controle. Crianças de 12, 13 anos ficando, namorando e até se relacionando sexualmente. Então o inimigo está mexendo mais assim com as emoções.
Isso está gerando sérios problemas para as famílias. E o que fazer diante disso? O que fazer? A terceira coisa que ele coloca aqui, e talvez seja essa a mais séria, e talvez essa que realmente derruba, é quando corre os rios ou a enxurrada. Quem já viu uma enchente é assustador. Ela vai levando, carregando, numa violência muito grande. E por que a casa, se ela não estiver edificada, bem edificada, ela cai? Porque a enxurrada, ela atinge os alicerces, que é a base. Atinge a fé. E é isso que Satanás ele está procurando fazer. Ele está procurando destruir a fé do seu filho. Ele está procurando destruir a fé. E por isso que muitos filhos estão desmotivados para vir à igreja. É hora de promovermos um avivamento dentro das nossas casas e mostrar que Deus ainda existe, que Ele é Senhor. É hora de fazermos nossos filhos enxergarem que o Senhor está na sua casa. Porque o inimigo está buscando destruir a fé da sua família. Quando eu era criança, eu tinha um colega, um vizinho, morava 2 casas abaixo, e no quintal da casa dele tinha uma mangueira frondosa, e ele criava pássaros, e ele tinha uma variedade de pássaros, canário, curió e outros pássaros. E aí, ele colocava, pendurava naquela mangueira as gaiolas, e às vezes ele saía para passear com algumas daquelas gaiolas, com aqueles pássaros exibindo. E às vezes pousava ali, em um galho daquela mangueira, um dos pássaros, uma da espécie que ele tinha, um curió, um canário, e ele corria, pegava a gaiola, e ele armava um alçapão, ele colocava alpiste dentro do alçapão, e acoplava aquela gaiola, e ele pendurava, e começava a chamar o pássaro, chamar a atenção do pássaro. E eu ficava observando ali, e de repente aquele pássaro ele voava e pousava primeiro sobre a gaiola. E quando ele chegava ali, era interessante porque ele cumprimentava o colega que estava preso. E eles faziam um barulhinho, como se estivessem conversando. E sabe o que eu entendia da conversa deles? Que o que estava dentro da gaiola estava dizendo o seguinte: vai embora, o que você está fazendo aqui? Fuja enquanto você tem tempo. Olha o que aconteceu comigo, você quer ter o mesmo destino? Vai embora. Mas ele olhava assim e via alpiste. E aí de repente ele voltava porque o outro ficava ali agitado ali dentro, como se estivesse dizendo: vai embora, fuja, vai embora enquanto você pode. Mas ele olhava de novo e via alpiste. E na terceira vez, ele não resistia. Ele entrava dentro do alçapão e a tampa fechava. O meu colega descia a gaiola e ele pegava ali aquele pássaro e já tinha uma gaiola vazia esperando por ele. E ele passava a ser o novo escravo daquele garoto. Não se estremeçam com o que eu vou dizer agora. Mas Satanás preparou um alçapão para cada família que está aqui. Para os seus filhos. Agora eu vim como mensageiro de Deus para dizer que Ele não vai conseguir deter vocês, porque a sua casa, a sua família é do Senhor. Diga assim: a minha família pertence ao Senhor. Declare isso mais uma vez: a minha família pertence ao Senhor. Declare mais uma vez:
Aleluia, 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 aleluia. Então é hora, irmãos, de agirmos. E o que nós precisamos fazer, pastor? Por favor. Eu diria que para você conseguir, você precisa primeiro resgatar a unidade da sua casa, da sua família. Procure resolver pequenas diferenças, isso atrapalha. E busque a unidade da sua casa, da sua família. Às vezes nós discutimos por bobagens. Às vezes deixamos ser levados por coisas tão bobas. Estragamos o nosso dia, ficamos mal, sem querer falar um com o outro. Por favor, não façam isso. Porque o inimigo está deitando e rolando. E é lamentável, é lastimável você atender, às vezes, um casal que está em crise. E quando você vai ouvir a história, não existe adultério, não existe traição, não existe nada. É simplesmente um problemazinho que não sabe lidar um com o outro. E eles não conseguem compreender que isso é uma batalha espiritual. Foi o inimigo que entrou na tua casa para destruir o seu casamento, destruir a sua vida e destruir a sua família. Então procura resolver essas coisas, a unidade de casa. Depois disto, retire o seu filho do quarto. Como pastor? Primeira coisa para você tirar seu filho do quarto é você se aproximar dele. Chega junto dele. Às vezes nós somos como se fôssemos donos da razão. Nós projetamos os nossos filhos e queremos que eles sejam aquilo que projetamos. E nos frustramos quando vemos eles agirem de forma diferente. Eu tive uma experiência quando minha filha mais velha completou 15 anos. Eu havia escrito o livro Abrindo o Jogo com Adolescente. Eu comecei escrevendo sobre adolescência, pesquisando sobre adolescência, eu me sentia expert em adolescência. Até os meus filhos crescerem. Eu achava que eu era um super pai, o psicólogo. Quando eu fui para a faculdade, eu só tinha somente a mais velha. Então, quando os outros nasceram, eu já estava na universidade. Quando me formei, o meu mais novo estava de colo ainda, de braços. Então, eu tentei ser um super pai. Eu já era pastor. Eu já tinha teologia. Então, eu me sentia extremamente preparado. Eu me sentia o super pai. E eu achava que eu sabia tudo. Até o momento em que eles se tornam adolescentes. E eu entendi que eu não sabia absolutamente nada. E a minha esposa então chegou para mim e disse: olha, a Jailma está querendo namorar. Eu disse: chegou a hora de pagar a minha conta. E aquilo ali me causou um impacto. Por quê? Porque a gente conversava abertamente sobre tudo. E eu tinha escrito no livro Abrindo o Jogo com o Adolescente que o namoro precoce ele é prejudicial. O namoro precoce vai trazer prejuízos, escola, a questão de maturidade e tantas coisas que eu coloco. Eu sabia a verdade. E aí eu chamei minha filha e fiz um sermão com ela de uns 50 minutos. Filha, aí fui dar uma aula para ela, sabe, assim, sobre adolescência, sobre namoro, e eu quero o melhor para ela. E durante 50 minutos, a Jailma, ela só fez assim: sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Eu lavei minha alma. Que pai que eu sou, imagina! Um pai que tem cuidado com a filha, olha lá, entendeu? Quanto argumento, quanta coisa que eu falei para ela. Eu sou o cara. Aí eu fui deitar. E quando eu cheguei na cama, né?
Aí Deus usa a esposa. E ela me fez uma pergunta, que essa pergunta me fez perder o sono à noite. Ela perguntou só isso: você ouviu a Jailma? Ouvi, não. Então, sabe o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? É isso. Eu sei tudo. E eu vou chegar para ele e vou dizer tudo o que ele tem que fazer. Só que eles estão com a cabeça formatadazinha. E o que você disser não vai entrar uma palavra no ouvido dele. É quando amanheceu o dia, eu levantei. Aí Jailma, quando levantou, eu chamei ela lá para o fundo do quintal. Filha, senta aqui. Eu quero te pedir perdão. E ela assustou, mas perdão por quê, pai? Filha, porque ontem eu chamei você para conversar e eu, sinceramente, não parei para te ouvir. Vamos zerar aquilo e vamos começar de novo. Me fala, qual é a sua motivação? O que te faz querer namorar agora com 15 anos? Ele disse, sabe o que é, pai? É que as meninas, tanto aqui na igreja quanto na escola, elas ficam empurrando os meninos para eu ficar. E eu não quero ficar com ninguém agora. E aí espalhou uma história de que eu sou sapatão, que eu não gosto de homem. E eu fiquei ofendido com isso. Eu quero provar que eu sou mulher. Eu não sou sapatão. Eu cheguei para ela, fui entender a visão do adolescente. Eu fui pensar como adolescente. E fui, de uma forma empática, me colocar no lugar dela. Eu disse, filha, quem é esse menino? E eu conhecia ele. Tinha 15 anos também, estava na igreja. Eu disse, olha, filha, eu ainda acho que não é o momento, mas não vou te impedir. Com uma condição. Chama o menino aqui e precisamos conversar, fazer uma reunião. Você, ele, eu e a sua mãe. E ele veio. E quando ele chegou assim, todo com medo e tal, eu disse, e aí, rapaz? Você está querendo namorar a Jailma? É. Você trabalha? Não. Se você não trabalha, por que você quer namorar, cara? Ah, que eu gosto dele. E eu disse, você quer casar com ela? Agora não. Eu digo, e daí? E eu então cheguei agora e sentei com eles e fui colocar o seguinte. Agora o que eu tinha para falar para ela, agora valia. Eu disse, olha, vocês não estão autorizados a sair sozinhos. Eu disse, outra coisa, vocês vão namorar aqui, na nossa presença. Porém, no dia em que você chegar aqui, está ouvindo, Jailma? No dia que você chegar aqui, e nem a mãe dela e nem eu estiver aqui, você não tem autorização para entrar na minha casa. Entendeu? Você não tem autorização para entrar na minha casa. Se eu souber, cabra... Se vão sair um shopping e tal, tem que sair ou conosco ou com seus pais. Eu vou conversar com seus pais, e, enfim, e eu comecei ali a estabelecer algumas regras. E eles começaram a namorar. 3 meses depois, eu chego em casa, a Jailma está se derramando em lágrimas. Aquela coisa do adolescente, chorando, chorando. Eu disse, filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? É que eu descobri que o fulano está me traindo, está não sei o quê, está vendo, filha, eu te falei isso antes. Agora eu fui consolar ela, digo, e você vai chorar por isso? Você é mais forte do que isso, levanta a tua cabeça. E eu dei uma conversa com ela, ela enxugou as lágrimas e disse, é mesmo, pai, ele não merece as minhas lágrimas. Acabou. Jailma veio namorar com 19 anos. E daí se casou. O que precisa, pais, é saber dialogar com seu filho.
E dialogar não é simplesmente você impor o que você pensa. Há uma coisa que é necessário, nós pais, é aprendermos a ouvir os nossos filhos. E quando eles chegam com determinadas ideias, ao invés de você chegar e debater com ele, repreendê-lo, dizer que ele está errado, não é assim, não é assim, você precisa escutar. Vai conversando, vai dando corda para ouvir. Se aproxime do seu filho, da sua filha, e converse com ele. Aí você vai agora confrontá-lo com a palavra. Filho, filha, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque ele pode não concordar com você. Ele pode ficar até bravo com você, porque você não vai deixar ele fazer aquilo que ele quer. Mas se você confrontá-lo com a palavra, não é usar a Bíblia está dizendo assim, viu? Tal como forma, não é isso que eu estou falando, não. Não é você dar palmada de Bíblia nele. Não é isso que eu estou dizendo. É você fazer ele refletir sobre a palavra. É você mostrar para ele o quanto Deus o ama. E as consequências que a atitude, o comportamento dele pode vir sobre ele. É isso que você tem que fazer. E automaticamente você vai dialogar, você vai ouvir o seu filho. Às vezes é difícil lidar, irmãos, com determinadas situações. E principalmente situações muito sérias, porque quando você descobre, por exemplo, tem pais que ficam desesperados quando descobre que o filho está tendo, por exemplo, uma relação homossexual. A menina que diz que está gostando de outra menina, um menino que está gostando de outro menino. Ou então quando o pai descobre que o filho está fumando, ou que ele está bebendo escondido, ou que ele está usando maconha, por exemplo. É como se fosse o fim do mundo para esse pai, para essa mãe. E eu sempre digo para eles, salve o seu filho. Não é hora de ficar bravo, nervoso, não é hora de você agir dessa forma. É hora de você salvar o seu filho. Eu atendi recentemente um caso de um menino, pai pastor, e ele faz parte da guarda municipal de uma das cidades ali próxima a Campinas. E ele, então, filho, criado na igreja, toca na orquestra, 15 aninhos. E esse menino, então, chegou um dia para o pai, mandou uma mensagem que não teve coragem de falar diretamente, e disse para o pai, pai, eu sou homossexual. Eu estou gostando, eu estou namorando um garoto. Esse pai entrou em desespero. Esse pai perdeu o controle com esse menino. Ele chegou a confessar para mim. Ele disse, pastor, me passou na cabeça de acabar com a minha vida por conta disso. E eu precisei trabalhar esse pai. Pai, ganhe o seu filho. Às vezes nós falamos sobre o filho pródigo e pregamos sobre o filho, pregamos sobre o irmão dele, e às vezes, poucas vezes, alguém prega sobre o pai do filho pródigo. E se você analisar a atitude daquele pai, nós temos muito que aprender com o pai do filho pródigo. Observe que a Bíblia começa dizendo assim, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo disse, dá-me a herança que me pertence. Aquele pai poderia ter dito não para o seu filho, mas ele não disse não. Mas por que não? Então, às vezes, precisamos da direção de Deus para agir com os nossos filhos, para não perdê-los. E principalmente se você percebeu que o inimigo já fez a cabeça dele. Precisa de calma, precisa de paciência para você ganhar o seu filho de volta. E não é desesperado, é você fazer uma conexão com Deus e orar e dizer, Senhor, olha para o meu filho, para a minha filha. E eu quero dizer para você nesta noite, não desista do seu filho, porque o Senhor não desistiu dele. Certa vez,
uma mãe procurou um pastor. Ela estava muito triste com a sua filha. Imagina o que é filha única. Aquela garota que foi criada no lar. Depois a mãe, ela perde o marido. E aquela filha é a companhia dela. A menina criada na escola dominical, departamento infantil, depois departamento de adolescentes, ela estava sempre ali ativa na igreja, participando das atividades, e quando essa menina completa a maioridade, ela abandona Jesus, abandona a igreja. E se isso não bastasse, essa menina foi para o mundão, começou a beber, e ela tornou-se striptease de uma boate. Agora imagine o que é para uma mãe cristã saber que a filha está tirando a sua roupa em uma boate. E ela chegava em casa muitas vezes embriagada. E aquilo gerou uma tristeza tão profunda naquela mãe, que ela chegava a dizer, questionar Deus, dizendo: Senhor, por que não a levaste quando ela era criança? E ela teve um problema quando criança, e ela foi curada. E ela diz: Senhor, por que curaste a minha filha, se o Senhor sabia que ela ia se desviar? E ela procurou o pastor da igreja. E quando o pastor viu, ele já sabia da situação, ele só perguntou para ela uma coisa: irmã, a senhora já agradeceu a Deus pela vida da sua filha, já louvou a Deus por ela? Mas como, pastor, eu vou louvar pela vida dela se ela só me traz desgosto? Se ela só me traz sofrimento, vergonha? Como, pastor, vou fazer isso? E o pastor novamente disse: irmã, a senhora já experimentou louvar a Deus pela vida da sua filha? Pastor, eu não consigo fazer isso, pastor. Aquela menina é rebelde, ela grita comigo, ela não me respeita. E ele calmamente, pela terceira vez, perguntou: irmã, a senhora já experimentou louvar a Deus pela vida da sua filha? E ela foi tocada. Ela disse: não, pastor. Então comece a fazer isto hoje, porque a sua filha, ela pertence ao Senhor Jesus. E aquela mulher saiu, de repente, uma tranquilidade tomou conta dela, e ela voltou para casa. E era pós-culto, e ela chegou em casa e dobrou seus joelhos. Era mais ou menos umas 10 e pouca da noite. E a menina saía logo ao anoitecer e chegava muitas vezes 4, 5 horas da manhã, completamente bêbada. E aquela irmã está de joelho orando. E era por volta mais ou menos de umas 11 e pouca da noite. E enquanto ela está de joelho, ela só dizia: Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida da minha filha, porque ela é tua, Senhor. Olha ela onde ela está agora. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor a curou. Eu louvo ao Senhor pelo dia que eu engravidei, pelo dia que eu a tive. E começou a colocar e adorar ao Senhor pela vida da filha. E naquele momento, enquanto aquela mãe estava de joelho, um grupo de rapazes estava indo para uma vigília. E eles passaram exatamente na frente da boate. E ali, naquele dado momento, aquela moça, ela saiu da boate para tomar um ar no intervalo. E ela está ali na calçada quando os moços vão passando. E de repente o Espírito Santo falou com um deles e disse: vai até ela e fala do meu amor para ela. E aquele moço ali, ainda no meio da rua, gritou: jovem, Jesus te ama. E ela foi impactada assim com aquela palavra, e eles foram se aproximando. E ela disse: eu vim aqui para falar que Jesus tem um plano na sua vida. E ela começou a chorar. E eles não entendiam porque ela chorava. E de repente eles começaram a falar de Jesus para ela. Ela disse: eu estou afastada, eu estou desviada da igreja, mas eu fui criada na igreja. Ele disse: olha, moça, esse não é teu lugar, o inimigo tem destruído a sua vida, você precisa voltar. E ali mesmo na calçada, ela dobrou os joelhos e voltou para Jesus. E de repente ela só entrou na boate e disse: eu não quero mais trabalhar aqui com vocês. Pegou as coisas dela e foi para casa.
E era aproximadamente umas 11 e pouca da noite, era cedo. A mãe ainda estava no quarto de joelho, não tinha se deitado ainda, quando ela percebeu o trinco da porta sendo mexido, e a mãe se levantou assustada, de repente se deu conta com ela vindo na sua direção. E ela perguntou: filha, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A mãe percebeu que ela não estava embriagada como ela sempre chegava, e ela correu chorando, abraçou a mãe e disse: mamãe, me perdoa, por favor. E ela disse: o que aconteceu, filha? Ela disse: eu hoje tive um encontro com Jesus, mamãe. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a condição do teu filho, mas ele pertence ao Senhor. Coloca ele nas mãos de Deus nesta noite. Aleluia. Jesus é aquele que restaura, irmãos. Ele restaura casamento, ele restaura vidas. Eu atendi, pastor Neto, a um casal. E por isso que às vezes eu coloco, às vezes as pessoas se separam, porque elas não dão a chance de Deus trabalhar na vida delas. O egoísmo é tão grande, que elas não deixam o Senhor trabalhar. E eu recebi um casal, olha a história deles. Eles estavam casados já há vários anos, e aquele moço, o marido dela, ele se afastou, saiu de casa, traiu ela e foi morar com outra pessoa. E aí então, durante mais ou menos uns 4 meses, eles ficaram separados. A esposa, eu estou falando de pessoas da igreja, pessoas cristãs. A esposa entrou numa depressão profunda. E aí, qual é o refúgio? É esse aqui. Lembra o que o inimigo faz? Ele atinge a mente e atinge o coração. Aí ela foi buscar consolo aqui. E ela encontrou uma pessoa. E ela findou se envolvendo com essa pessoa. Mas passaram-se 4 meses e o marido voltou. E eles se reconciliaram. Só que ela foi contar para ele o que aconteceu. E ele perdeu a paciência, chegou quase a machucá-la, agrediu ela fisicamente. Eu pergunto: existe ainda chances para um casal deste, um casamento desse? Não na ótica humana, mas quando Jesus entra, há uma transformação de vidas. Eu lembro que quando eles chegaram, e a batalha entre eles assim se travava, eu cheguei a um ponto de dizer assim: olha, se vocês não pararem, a gente encerra a sessão aqui. Porque era apenas acusações. Lavar roupa suja. E eu cheguei então um dia, muito seriamente, eu perguntei para ele: por que você está aqui? E perguntei para ela: por que vocês estão aqui? E aí eu percebi que havia dentro deles o desejo de estarem juntos. Era o diabo que estava tirando isso. E aí eu comecei a colocar para eles que tudo dependeria deles, se eles quisessem recomeçar. Mas que para isso eles precisavam zerar, perdoar e recomeçar. Eu tive o prazer, eu cheguei no final de uma sessão e disse: agora é o seguinte, o psicólogo foi embora, agora você tem o pastor Jamiel, e eu quero fazer o casamento de vocês novamente. Vocês vão se ajoelhar aqui. Peguei as alianças e fiz eles fazerem uma renovação de votos, e estão juntos até hoje, pela misericórdia do Senhor. Então eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas eu só quero dizer que hoje o Senhor quer restaurar a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua relação com seus filhos. Deus, Ele quer fazer isso. É você permitir, é você abrir o seu coração.
E aí você deixar que Cristo seja o centro do seu lar, o centro da sua casa. Eu quero orar por você. Eu vou pedir permissão, pastor Neto. Se você não está sentado ao lado do membro da sua família, eu vou pedir que agora, nesse momento, estejam juntos, pais e filhos. Vamos ficar de pé? Eu quero agora as famílias juntas. Pais e filhos juntos nesse momento. Vamos orar em família. Se há alguma coisa que você tenha de acertar, faça isso agora. Aproveite já. Faça isso. Porque a bênção de Deus virá sobre a sua casa, sobre a sua família. Pais e filhos juntos. Isso é coisa linda, irmãos, a família. Este é o projeto de Deus. Este é o projeto de Deus. O inimigo fica furioso, ele fica bravo, porque ele quer destruir, mas ele não consegue, porque o plano de Deus é soberano. O plano de Deus é soberano. Eu quero orar pelas famílias, e depois eu farei um convite especial, depois desta oração. Eu quero que vocês estejam juntos agora. Eu quero que pais e filhos ministrem uns sobre os outros agora. Estejam juntos, ligados. Sabe por quê, irmãos? Jesus está aqui entre nós. Ele está renovando votos. Ele está nesse momento agindo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Senhor ser o centro da sua família, da sua casa. Convida Jesus agora para que Ele seja Senhor absoluto do seu lar. Senhor absoluto da sua casa. Diga: Senhor, eu quero que Tu sejas Senhor absoluto da minha casa, Senhor absoluto da minha vida, Senhor absoluto do meu cônjuge, Senhor absoluto dos meus filhos. Aleluia. Aleluia, deixa o Senhor comandar a tua casa, comandar a sua família. Deixa Deus se manifestar na sua casa, na sua família, aleluia. E Ele vai sarando algumas feridas que foram criadas. Tira os seus filhos do quarto, conversando com eles, dialogando com eles. Mostre o perigo que eles estão inseridos. Mostre que eles são do Senhor, que a sua vida pertence ao Senhor, que eles são a herança do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa o Senhor penetrar aí entre vocês agora. Sinta a presença, o gozo da presença do Espírito Santo aí com você. Aleluia. Nesse momento, veja se tem algo que vocês precisam tratar. E aproveite esse momento que vocês estão em família. Se precisa pedir desculpa, perdão, faça isso agora. Fale para o seu cônjuge. Fale para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Vamos tirar tudo aquilo que realmente impede a bênção de Deus, a presença do Senhor. Abra caminho para o Espírito Santo de Deus agora na sua casa. Abra caminho agora para a presença do Senhor Jesus no seu lar, na sua casa. Deus está tratando agora, o Espírito Santo está tratando neste momento, aleluia. Receba neste momento a presença do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, coisa linda, maravilhosa acontece aqui nesta noite. A glória do Senhor enche esse santuário nesta noite. Eu sinto a glória de Deus enchendo este santuário nesta noite. Aleluia, aleluia. Abre o seu coração, abre a sua alma nesta noite e viva isto em nome do Senhor Jesus.
Deus tem um plano para a sua família, um plano para a sua casa. E o inimigo não tem o poder de destruir isso, aleluia, está repreendido em nome de Jesus, porque Deus tem um propósito, tem um plano no teu lar, na tua casa. O Espírito Santo está trabalhando, está operando de forma gloriosa, e é maravilhoso quando isto acontece desta forma, em família. Então sinta a presença, a glória de Deus, e dê evasão ao Espírito Santo de Deus agora, neste momento. Deixa o Senhor renovar a tua alma, o teu espírito nesta noite, deixa Ele renovar as tuas forças agora. Sinta o calor da presença de Deus, porque o Senhor vai te abençoar. Você está sendo um canal de bênção para a sua casa, para a sua família agora. Você pode pôr a mão sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, porque agora o Senhor unge as tuas mãos para que você seja um canal de bênção na sua casa, na sua família. Receba agora a unção de Deus sobre você, seja um canal de bênçãos na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, ande camanara, baixara manara, marabá. Oh, aleluia, aleluia.